Falar um pouquinho sobre isso, porque a depressão, na verdade, também envolve um pouco, veja, eu não sou especialista no assunto, não sou psicólogo, nada disso, sou só um aprendiz, mas envolve também, assim, um isolamento, né? As pessoas deprimidas são isoladas, não querem falar com ninguém, não querem fazer nada, né? E dentro desse parâmetro a gente percebe que isso é um problema, especialmente agora que a gente conhece o espiritismo, que a gente não pode, não deve se isolar. Isso é um problema muito grave para o espírito que tem esse desejo. É claro que frequentemente a gente quer passear um pouquinho, ficar um pouco longe das coisas, dos movimentos, da família às vezes, dos filhos, dos netos, não é? A gente tem esse direito, mas eu digo que essa fuga não pode ser muito constante, não pode ser aquela aspirada pela gente para escapar das coisas que nós temos que fazer. Porque nós temos aqui tarefas na Terra, apesar que a gente não quer aceitar também, porque é complicado, né? A gente não quer morrer, não quer fazer nada, não quer evoluir, não quer crescer, não quer melhorar, não quer fazer nada. Eu não sei, Deus tem que ter uma paciência com a gente que eu vou te contar. Não, meu Deus do céu, fico pensando assim, o que vai fazer que esse camarada não quer fazer nada? Meu Deus do céu, vamos trazer ele para cá? Não, espera um pouco, vamos ver se ele consegue despertar, Deus me livre, né? E a gente vive assim. Aí veio a doutrina espírita e falou pra gente assim, vamos procurar se ativar um pouquinho, pelo menos um pouco, sei lá, um pouquinho por semana, uns minutinhos, umas horinhas, fazer alguma coisa em favor de alguém, porque só através da prática do bem que a gente consegue se libertar um pouquinho das nossas amarras, só através da prática do bem. Não existe outra forma. Então, e se eu ficar só fazendo comentário, assim, tipo que nem comentarista de futebol, sabe? Olha, ele devia ter chutado a bola naquela hora, devia ter esperado, não devia ter chutado, devia ter vindo para trás, devia ter passado para o outro. Mas escuta, era você que estava lá? Que na hora, cada um tem uma iniciativa, cada um tem uma forma de agir, de fazer, e a pessoa está no meio ali, sei lá, ficou desesperada, chutou errado. O que vai fazer, meu Deus do céu? Ele está lá no fogo, né? Não é a gente que está lá. Então a gente precisa sair do comentário, do comentarismo, né? E ir um pouquinho para a prática. Então vamos imaginar que a gente fizesse o seguinte, o jogador fizesse uma união entre eles e falasse assim, olha gente, agora a gente não vai jogar, nós vamos chamar todos os comentaristas de todas as televisões para eles jogarem no nosso lugar aqui. O Brasil vai jogar, pega todo mundo aí, começa por um tal de Galvão, por um outro de... Todos esses aí, põe tudo para jogar aqui, para ver o que vai acontecer, porque pelo jeito que eles narram, eles jogam muito bem, né? Não é mesmo? E a gente também, para avaliar a vida das pessoas, a gente também está com uma vida boa, né? Já repararam isso? Como a nossa vida é perfeita? Ninguém erra em nada, absolutamente nada. E aí a gente aponta, fulana, a filha da cicrana chega todo dia com um carro diferente. Aí a gente fica assim, né? Com essa coisa. Não, isso não acontece quem mora no Ipiranga, viu gente? Eu só estou falando assim de periferia, assim, no meu bairro lá. No Ipiranga não tem esse problema, até porque a gente nem olha quem está chegando, quem não está, essas coisas assim, não tem problema nenhum, não é? Mas a ideia básica é que a gente também regasse um pouquinho as mangas, começa devagarzinho, não precisa também salvar o mundo, meu Deus do céu, não é? Já tem a Marvel aí, tem tanto super-herói, a gente está sossegadão, não é? Só que a gente não sabe a hora que eles aparecem, porque lá no Sul, por exemplo, podia chegar um super-homem lá, um homem de ferro e tal, para ajudar, né? Mas os caras não estão aqui, acho que eles não moram aqui, moram em outro país, então... A gente não precisa salvar o mundo, mas a gente pode fazer os pequenos gestos de amor. Agora, já pensaram se a gente fosse isolar? Dá para ter uma medida para saber se nós estamos agindo certo ou errado. É assim, ó. Se todo mundo se isolasse, ia ser uma coisa boa? Então não é uma coisa boa se isolar. Olha só. Já pensaram como é fácil descobrir se a gente está fazendo certo ou errado? É facinho, porque a gente fica com dúvida, né? Do que fazer, como fazer, e assim, se a gente ficar com dúvida. Mas se a gente fizer essa pergunta pra gente, vai falar, se todo mundo fizer isso que eu estou querendo fazer, vai dar certo? Não, não vai, então tá errado, não faz. Se todo mundo jogar papel no chão, vai dar certo? Não vai, então não joga, sabe? Então, devagarzinho a gente vai entendendo isso, mas o principal é assim, não se isolar já é uma grande coisa, e arregaçar um pouquinho as mangas já é uma coisa maravilhosa, porque aí a gente vai colocar uma coisa em movimento, uma energia, um movimento, uma ação, um pensamento, sabe? A gente vai botar esse movimento. E isso é o que importa pra gente. Bom, quem tem mais de 18 anos deve ter essa ideia, né?
Aqui não tem muita gente com mais de 18 anos, não só eu, né? Mais eu aqui que estou aqui, né? Mas aqueles projetos frustrados, sabe aquele negócio que a gente fica fazendo, que vai fazer, que vai acontecer? Eu fico pensando assim, a gente anda à noite, assim, perto de faculdade, tem aqueles barzinhos, fica aquele monte de estudante sentadinho lá, conversando. Meu Deus do céu, como eles conversam, não é bom, né? Que legal isso, eles conversam, tem bastante assunto para conversar e tal, né? Mas aí aqueles projetos, né, que não fazer, vou terminar a faculdade, eu vou fazer uma indústria, uma empresa, não sei o quê, eu vou fazer, meu Deus do céu, aqueles projetos enormes, né? E a gente vai colecionando projetos. Eu preciso fazer uma visita para um familiar, pelo menos uma vez por mês. Já fizeram esse projeto? Eu tenho uma tia, nossa, ninguém fala com ela, uma vez por mês eu vou fazer uma visita. Para ela, para outras, vou estabelecer um dia, um fim de semana, um domingo à tarde. Domingo à tarde é um dia bom, sabia? Porque... Por que a senhora riu? Porque domingo à tarde é bem isso. Não é? É bem isso. Domingo à tarde, olha que beleza. Vamos domingo à tarde. Olha, vou confessar para vocês. Domingo à tarde eu não consigo nem mudar o canal da televisão. Eu tenho que chamar meu filho para mudar para mim. Vem aqui, fulano, seu Felipe, vem aqui. Veja aí alguma coisa para mim assistir, porque eu não tenho nem coragem de fazer isso. Aí, de repente, tem um aniversário domingo à tarde. Ainda bem que tem um guindaste lá, que os caras me levantam lá, põem eu no carro, aí eu vou. Chega lá, a gente tem um ânimo um pouco diferente, consegue ficar um pouco, mas é difícil, viu? Estou dando uma tarefa quase impossível para vocês, porque para mim é muito difícil. Mas a gente criar um projeto assim, não é todo mês uma pessoa, ou toda semana uma pessoa, não, vai mudando, sabe? Vou ter uma prima, faz tempo que eu não vou lá, tem um primo, tem um tio, tem uma avó, tem um vô. Fazer uma coisa assim, sai do projeto, vai para a execução. Mas eu não aguento. Faz um contato telefônico, mas não WhatsApp, por enquanto, né? Vocês estão vendo que eu estou descendo, né? Faz a visita, não deu certo, vai telefonar. Não deu certo o telefone, manda um recadinho, pelo amor de Deus. Não deu certo o recadinho, não sei, porque se eu falar para escrever uma carta, aí piorou, ninguém escreve mesmo, porque aí tem que ir no correio, aí o gelo derrete, é um problema, né? A gente também me põe obstáculo para tudo quanto é coisa. Meu Deus do céu, como a gente não quer fazer nada, né? Não quer nem sair de casa, fico pensando nos espíritos, falando, ainda bem que eles não sentem calor, né? Já pensaram? Se eles sentissem calor, vai lá. Aquele povo lá, deixa eles lá, vai que uma pessoa vai ficar enganando eles uma meia hora e tal, deixa eles assim. Mas a gente tem essa dificuldade, veja só, a gente precisa se movimentar um pouquinho mais. Mas você não pode estar falando isso para mim porque eu me movimento bastante. Talvez não seja para você, talvez seja para mim mesmo, né? Movimentar-se, fazer alguma coisa. Mas domingo eu gosto de acordar, é o dia que eu tiro o atraso do sono. Eu tinha essa desculpa também antigamente, também tinha essa desculpa, mas aí outro dia eu vi uma pessoa falando que eu fiquei morrendo de vergonha, que ele falou assim, não existe atraso de sono, se perdeu o sono já era, não existe. Então, a gente consegue, por exemplo, sábado deitar às 9 horas da noite? Difícil, né? Porque aí domingo a gente ia acordar inteirão, aí 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o sol nem tinha nascido ainda. Não sei se eu vou para o Ibirapuera, para o Parque da Aclimação, se eu vou para o Parque do Carmo, se eu vou para o Sesc, a gente vai ficar assim, né? Desculpe falar Sesc, eu sei que não é o nível de Ipiranga, né? Mas vamos pensar assim, né? Eu só estou falando de forma genérica, tá bom? Não se ofendam. E aí a gente vai sair domingo de manhã fazer coisas legais, passear, ver coisas diferentes. Meu Deus do céu, preciso ver alguma coisa. São Paulo quase não tem muita coisa para fazer, mas a gente arruma um jeitinho, né? De visitar a casa não sei das quantas, o museu não sei das quantas, o parque não sei das quantas. Não tem muito parque em São Paulo, mas a gente sempre pode ir nos mesmos, Parque de Ibirapuera, quem sabe tem algum lugar que a gente não conhece lá, né? Enfim, sai do movimento, vai para o movimento. Aí você vai almoçar bem, sabe? Hoje eu vou maneirar um pouquinho. Vou esquecer o meu tempo de criança, do macarrão com frango. Alguém se lembra desse tempo? Domingo? A senhora se lembra, né? Quem se lembra está denunciando a idade, sabiam? Vou maneirar um pouquinho, comer só uma conchada de macarrão, um pedaço de frango.
botar tudo escondido, sei lá, esconder para não pegar a segunda vez, nem nada. A gente só pega um pouquinho, pronto, se sente bem, à tarde, sossegadão. Não vou comer nenhum doce, nada, só no final da tarde. Aí a gente se sente bem para poder andar um pouquinho, dar uma voltinha, visitar alguém, fazer alguma coisa legal. Quer assistir alguma coisa? Olha aí. Pode se dar o luxo de ver alguma coisa, mas não logo depois do almoço, porque senão você vai emendar a tarde com a noite com a madrugada, aí você vai acordar na segunda-feira cansado porque você dormiu tarde no domingo, é uma coisa terrível, não é? Aí você vai devagar, controla. Fazer alguma coisa, o que eu posso fazer de alguma coisa boa para alguém? O que será que eu posso fazer, meu Deus do céu? Aí, sei lá, vamos começar com a vibração, pensamento, vamos pensar bem nas pessoas, assim, sabe? Aquelas pessoas que nos incomodaram na semana, aquele vizinho que não nos cumprimenta, sabe? Aquele negócio que a gente pensava que o elevador podia cair com ele, mas a gente vai pensando... Desculpa, exagerei, né? Não, veja, eu falei errado, né? Em pensar, né, que o elevador podia quebrar com ele lá dentro, não cair, coitado, né? Mas aí ele fica lá umas horinhas lá preso. Você já pensou isso, né? Você já pensou isso? Mas aí a gente pensa, sabe, assim, nos nossos desafetos, aquele genro que chegou na nossa família, que a gente estava esperando ele, como a gente estava esperando ele. A nossa filha começa a fazer umas perguntas esquisitas em casa, assim, do tipo assim, escuta mãe, quanto que vale a nossa casa? Sabe assim, umas perguntas assim, esquisitas, né? Então, a gente vibrar por ele, pelo filho, pela filha. Já começa assim, sabe, uma coisa boa, e já estamos fazendo alguma coisa, estamos fora do isolamento. Lá os nossos irmãozinhos do sul estão vivendo um período difícil, orar por eles, a gente talvez não possa fazer muita coisa, mas em oração a gente pode, todo mundo pode, qualquer um pode. Inspirar as pessoas de bem para terem iniciativa, terem coragem, terem força para fazer as coisas. Enfim, a gente pode começar assim, pouquinho, sabe? Sem pensar que vai salvar o mundo com isso. Se associar a algum trabalho do bem, agora vai ter um tal de macarrão aí logo, 2/6, né? Aí a gente pensa, não, precisamos prestigiar, vamos prestigiar o macarrão aí do Geocip, pra gente, sabe? Fazer alguma coisa, sentir que pode fazer alguma coisa. Porque se a gente for pensar mesmo, a gente tem tanta riqueza. Outro dia sentei na mesa de casa, não estou querendo me gabar não, viu? Talvez se gabando um pouquinho, mas... Aí eu vi as coisas que tinha na mesa para comer, eu falei, meu Deus do céu, 3, 4, 5 coisas para você escolher e comer e falar, meu Deus, como a gente tem tanto privilégio. E nem são coisas luxuosas, sei lá, leguminho, verdurinha, essas coisas, que a gente pode ter, sentar ali, sabe, com equilíbrio numa mesa, pôr um prato, comer em cima de uma mesa. Parece uma coisa tão assim, simples. Mas se a gente soubesse, tem muita gente que teria um desejo muito grande de poder fazer isso, sentar numa mesa, não é? A gente pode chamar as pessoas para sentar, conversar um pouquinho, brincar com eles um pouquinho. Em casa tem uns jogos de brincar lá, porque tem sempre muita gente em casa, e aí a gente pode brincar um pouco, tem uns baralhinhos lá para falar o que a pessoa faria em determinada situação e tal. Aquele jogo de stop, aquele negócio é legal pra caramba, um fica roubando do outro e tal, aquilo é legal porque todo mundo se diverte, acha engraçado, põe uns nomes de carro que não existe, de futebol que não existe, sabe, umas coisas assim, né? A gente pode fazer isso, e a gente, por isso a gente já podia agradecer tanto. A gente tem muita riqueza e não sabe, tem muita coisa valorosa que a gente não sabe. Pegar o carro, pegar o carro na garagem, olha só, pegar o carro na garagem, beleza, né? Pegar o carro, abrir o portão, assim, apertar o botãozinho, o portão abrir, assim, sai com o carrão, assim. Olha quanta riqueza que a gente tem, que beleza que é, não é? Eu me lembro uma vez que eu tinha um Landau, 1976, ninguém queria aquele carro de jeito nenhum, porque era um posto de gasolina ambulante. Você teve um desse, não? E aí cheguei em casa, meu pai foi me acordar. Onde que você pôs o carro? Eu falei, pra frente de casa. O carro não está lá? Eu falei,
Tá bom, pai, depois eu vejo isso, deixa eu dormir um pouco. Ai, dei graças a Deus que roubaram aquele carro. Porque, meu Deus do céu, você vai vender para quem? Para amigo ou para inimigo? A inimigo nem não quer nem saber, não é? Meu Deus do céu, que alegria que roubaram aquele carro. Vocês já tiveram alegria assim, em ter roubado o carro? Ai, que alegria que roubaram esse carro, meu Deus do céu. Uma vez uma senhora estava falando que tinha deixado o documento dentro do carro. Ela não estava lamentando pelo carro, estava lamentando pelo RG dela que estava dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu, tira 50 RG, poxa vida, vai comprar outro carro. Mas aquele Landau lá ninguém queria nem de graça, uma bomba. Não porque o carro seja ruim, é porque é maltratado, a gente compra carro e não pode ter carro, sabe essas coisas assim, né? E bebe muito também. Os carros que a gente pode comprar, né? Carro barato, assim, de graça, quase de graça. A pessoa quase dá sei lá, dá 50 mil milhas para você sair voando aí e viajar, para você ficar com aquele carro, meu Deus do céu. Então, a gente tem tanta coisa tão boa, uma televisão que funciona, tem gente que já tem o computador na televisão lá, ou internet na televisão, pode escolher coisa para assistir. Não precisa ficar preso àqueles programas que a gente ficava uns anos atrás, lembram? Meu Deus, você ficava virando os canais de trás para frente, frente para trás, não aparecia, só tinha 3 ou 4 ou 5 canal. Meu Deus do céu, não achava nada, dos 4 ou 5, 4 era evangélico, meu Deus do céu, e só tinha um que tinha umas bombas lascadas lá, umas coisas. Aí você falava, bom, tem que assistir, né, fazer o quê? Porque a gente tinha coragem de fazer outras coisas. Então, olha quanta coisa boa que a gente tem. Precisa pegar um ônibus. Hoje os ônibus, quase todos têm ar-condicionado, menos de domingo. De segunda a sábado tem, de domingo agora não tem mais ônibus com ar-condicionado. Porque agora domingo é de graça, vocês sabem, né? Todo mundo sabe? É? Domingo é de graça aqui em São Paulo, qualquer pessoa. É. Por causa disso não tem ar-condicionado? Não, eu estou sendo maldoso, Eles põem os ônibus mais antigos no domingo, Aliás, eles tiram 80% dos ônibus. Mas que polêmica que deu. Vocês não sabiam que tinha ônibus de domingo? Por isso que é bom morar em Ipiranga, hein? Olha só que beleza, hein? Meu Deus do céu. Mas demora muito. Então. Aqui todos andam de Landau, entendeu? Como é que é? Aqui todos andam de Landau. Landau, andavam, né? Agora não, agora é outros carros novos aí que tem aí, né? Sei lá, os nomes dos carros novos aí, que tem Ramal, Jamal, Raval, sei lá, tem uns nomes novos aí. Então, olha quanta coisa a gente tem. E eu fui fazer maledicência com o ônibus do domingo, né? Meu Deus, é maravilhoso você poder pegar, passar o cartãozão lá e tá escrito assim, gratuito, não descontar nada. Ai, que alegria, você passa sossegadão. Vou resolver todos os meus problemas aos domingos agora, né? O banco, mas o banco nem quer que você vá mais lá, ele quer ir no caixa eletrônico, que funciona todo dia, 24 horas. Você vai no caixa eletrônico e resolve tudo. Bom, então nós temos já grandes privilégios ao nosso redor, grandes possibilidades. Aqui tem uma senhora que trabalha aqui, que o marido dela vai todo dia na Avenida Paulista tomar um sorvete. Olha que alegria que seria pra gente. Meu Deus do céu. A gente podia também se dar esse luxo de tomar um sorvete, né? Na Avenida Paulista. Já que a gente não paga os 4 aí da condução, né? A gente que já tem o cabelinho branco, né? Então você vai lá e compra um sorvetinho daquele do McDonald's. Não é? O preço do ônibus, sossegadão, né? Olha quanta coisa boa. A gente está falando em tom de brincadeira, mas se a gente for pensar, quanta coisa maravilhosa a gente tem em casa, quantos recursos, quantas coisas. E a gente quer ficar isolado. A gente quer ficar isolado, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer fazer amizade, nem assim ser simpático com ninguém. Eu fico pensando, mas como deve ser pesada a vida de uma pessoa fechada dentro de si mesma. É muito pesado, um sofrimento, uma solidão assim profunda, sabe? Uma coisa assim profunda, um negócio terrível, que a gente pode, sabe, esboçar alguma coisa, sabe? Pensar no bem das pessoas. Eu não sei conversar com as pessoas, mas pensa no bem dela, pelo menos devagarzinho surge alguma coisa bacana, um assunto, em família, sabe? Fazer um passeio em família, aceitar uma pessoa vir dormir na nossa casa. Tem gente que é inadmissível isso, inadmissível.
Em casa eu tive que pôr até uma placa lá, lotado. Porque todo mundo quer vir dormir lá. Também tem 4 moleques, né? 4 moleques, o cara sai todo dia, dia e noite, eu que saio todo dia, dia e noite. E a mãe, né, que faz comida dia e noite, noite e dia. Então tá toda hora cheio de comida, porque os moleques comem que nem umas dragas, meu Deus do céu. E aí os moleques que têm as mães que trabalham querem ficar lá, porque tem sempre almoço, janta, café da manhã, tem tudo lá, né? Chá da tarde, é a pensão completa. Precisava estudar quanto podia ser, né? Uma pensão completa. A gente que é avó, né? O Nath fica tudo na casa. Não é mesmo? Não gosta de ficar lá, né? Eles adoram, até porque a mãe fala, vai pra casa da sua avó, só sai de lá domingo à noite, hein, bom? Dorme lá. Dorme tudo lá, né? E então, aceitar alguém em casa, olha que coisa bacana. Tipo, poder conversar. Uma pessoa que você gosta, fica aqui uma noite, fim de semana. Vem no interior, mora aí, sei lá, em Sorocaba, em algum lugar pertinho. Vem, fica aqui um pouquinho, fim de semana. A gente parece que fecharam. Vai sujar a minha casa. Em casa só pode entrar sem sapato. Meu Deus do céu. Lá no meu prédio tem umas gavetinhas lá nos apartamentos que eu fico pensando, meu Deus, a pessoa já chega, tenho que tirar o sapato, misericórdia, para não sujar a casa. Meu Deus do céu. Ainda bem que ninguém em casa liga, né? Liga, entra com as bolas, tudo suja, com as coisaradas sujas lá, deita no sofá, tudo suado. Aí o pai vai chegar lá, deita no sofá também. Só por Jesus mesmo, mas tem um pouco de liberdade, de a gente poder ter um pouco de tranquilidade, né? Viver uma vida mais leve, assim, sabe? Um pouquinho mais leve, um pouquinho só. Tá bom, não quer deixar de estar no sofá, tudo bem, não deita no sofá. Não pode comer na sala, tudo bem, manda comer na cozinha. Então, algumas coisas, mas permita-se. Para a gente ter uma vida mais leve, mais suave, mais tranquila. Sair do isolamento, porque eu fico pensando, a gente se isola com 50, 55, 60, 65. Vão achar a gente desencarnado dentro de casa depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Não tem tanta gente assim que vive assim? Porque o filho não consegue cuidar, a filha não consegue cuidar, o genro não se dá. Nossa, é um negócio terrível. Eu gosto de ficar sozinha. Sozinho, no meu caso, né? Mas eu estou falando se fosse uma mulher. Mas aí você pensa assim, se eu tivesse a minha mãezinha, ela foi embora em 88. Ela jamais moraria sozinha, jamais. Mas você tem 6 comedores de arroz e feijão na sua casa, ia ser 7, não tem problema nenhum, podia ser 7. Mas aonde que ela ia dormir? Não sei, dorme no sofá da sala, no quarto de um dos meninos. Os meninos adoram fazer acampamento, deixa dormir na cama deles, sabe? E dá um jeito, tem que ter a cama, tem que ter não sei o que, tem que ter nada, ele quer estar no meio do negócio, a avó quer estar no meio da confusão. Não é? Quer estar no meio disso, vai sair, sai todo mundo, amarra um no outro para poder não perder nenhum. Eu levei 60 crianças no zoológico uns anos atrás, já faz alguns anos. E a recomendação era assim, todo mundo perto um do outro, ninguém pode se perder aqui, ninguém pode sair fora, ninguém pode sair, fazer... Sabe qual que se perdeu? O meu filho. Se perdeu lá no zoológico. Aí sabe o que aconteceu? Os 60 foram procurar ele. Meu Deus do céu. Aonde está o Gabriel? Falei, nós estamos procurando ainda, então faz o seguinte, você só volta aqui quando você estiver com ele. Falei, agora lascou. E a esposa falou assim, sabe onde ele estava? Na entrada do zoológico, porque quando eles acham uma criança perdida, eles levam lá para a entrada e saída, sabe? Quem é que ia imaginar isso? Quase que eu morri, né? Antes de quase eu morrer, algum moleque falou, tio, ele estava sentado lá, olha ele lá. Aí deu 60 se juntaram de novo, eu falei, misericórdia, mas nunca mais eu vou fazer isso, eu vou ficar isolado, não quero mais saber de ninguém. Se for o caso, eu venho sozinho aqui falar com o macaco, com o rinoceronte, com o leão, mas não trago mais ninguém. Mas não adianta, porque o problema não é esse, né? O problema é a gente se ativar, vejam. Por que tanto medo que a gente tem de fazer as coisas, né? De ficar com um sobrinho, olhar uma criancinha de alguém, de um primo, de um sobrinho, não é? Por que a gente tem tanto medo disso? Mas enfim, eu já estou enganando vocês demais aqui, né?
que a gente possa evitar o isolamento o quanto possível e procurar se ativar de alguma forma, não é? De alguma forma, com alguma coisa, pequena que seja, mínima que seja. É um prazer muito grande. Eu fico pensando que Deus é bom com a gente, né? Que a gente vai ficando com a idade agora. E agora é assim, se tem algum abençoado que dá uma sugestão para a gente ter um plano de saúde, aquilo é a melhor coisa que pode dar para um idoso, sabe por quê? Porque ele fala assim, quanto que é o plano? É 1.500, então ele quer gastar os 1.500 de consulta todo mês, então ele vai em todas as consultas que ele pode, faz todos os exames que ele pode, e isso faz ele se ocupar, não é mesmo? Mas me fala uma coisa, se você vai num restaurante, está escrito lá, 50, preço único, 50, você vai comer os 50 que está lá, porque eu me lembro no meu tempo, não faz muito tempo, talvez uns 600 meses, tinha um negócio chamado Grupo Sérgio, que era rodízio. Você lembra dessa? Você não tem cabelo branco não, porque você é esperto, né? Você arranca, né? Aí o Grupo Sérgio era rodízio. Os moleques ficavam 3 dias sem comer para ir lá, mas o problema era o seguinte, não tem jeito, tem uma hora que não dá, né? E eles sabem quanto que a gente come, o máximo que a gente consegue comer. Eles já sabem, já está computado isso, não tem jeito, né? Então, quando a gente tem um valor, qualquer coisa, a gente quer usar aquilo até, né? Eu agora tenho o bilhete único do idoso, então eu penso assim, pelo menos uma condução por dia eu tenho que tomar, mesmo que seja para dar uma volta no quarteirão. Só para me vingar dos anos que eu paguei de condução. Muito bem, gente. Cada palavra, né, na casa espírita. Pode fazer reclamação, viu? Pode fazer reclamação, que aí eles não me chamam mais para vir. Porque, na verdade, eles só me chamam quando não acho mais ninguém, viu? Vocês viram, né, que eu cheguei na última hora, quer dizer, cheguei depois da hora, né? Queria agradecer a atenção de vocês, desejar a vocês uma excelente semana. Não perca as esperanças. Na semana que vem, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês para ajudar vocês a pensar, a se levantar, a seguir em frente. Agradeço a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida e, se possível for, Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, a todos nós, para que possamos sair daqui cada vez melhores. Muito obrigado por tudo e ser conosco nesta manhã, nesta tarde, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção, pela tolerância. E olha, quando estiverem em casa, na hora da prece, pensem assim, ai, coitado daquele moço, vamos vibrar para ele também, ele precisa. Imagine que ele tem 6 filhos, tem 8 netos, imagina, tem uma cunhada especial, tem uma enteada, ele precisa de ajuda, coitadinho, então vamos vibrar. Agora está aposentado, né? Tá bom? Mas não precisa fazer pix para mim não, viu, gente? Eu me viro com o que eu tenho, tá bom? Não precisa, isso não precisa, tá bom? Mas vai vibrar pelas 60 crianças também? A vibração. Minhas crianças da Vila Joanísia também. Agora esses aí já cresceram todos, agora já cresceram. Agora tem 80 em Carapicuíba, né? Tem uma escolinha lá de... Deixa eu desligar isso aqui, senão parece que eu estou falando só de mim, né?